Vamos à fofoca, a nova que o pai do meu filho aprontou. E, gente, ele já fez muita coisa, muita coisa. Ele é um traste, um péssimo pai. Mas essa foi a coisa mais absurda que ele poderia ter feito na vida dele. Eu tenho um filho com esse traste, que tem 4 anos hoje. Mas até os 3 anos da criança, ele não era pai. Quando eu falo que ele não era pai, ele não era pai em nada, nada. Ele nunca deu atenção pra criança, ele nunca ajudou financeiramente, ele nunca deu amor pra criança, ele pegava a criança no final de semana e deixava com a mãe dele e saía pra rolê. Então, assim, péssimo pai, imaturo, irresponsável, infantil. Só pra vocês entenderem mais ou menos, até os 2 anos do meu filho, a gente tava naquela ida e volta, até 1 ano e meio a gente tava morando junto. E aí eu já morava sozinha, engravidei, o traste veio morar comigo. Não mudou muita coisa, né? Porque desde quando eu conheci ele e ele viu que eu morava sozinha, ele sempre morou de favor na minha casa, porque ele nunca ajudou a pagar nada. Eu vou contar a história pra vocês e eu sei que vocês vão falar: você é uma trouxa, você é uma otária desse cara. E eu tô ciente disso, mas o que ele fez agora pra mim já deu. Eu e ele foi morar junto, a gente tendo 4 meses de relacionamento. Desde o dia que eu conheci aquele traste, ele se enfiou na minha casa e simplesmente não ajudava com nada. Sabe aquela pessoa de que não moro com você, mas eu vivo na sua casa? Ele não morava comigo, vamos ser reais, né? Pra não me ajudar com absolutamente nada. As roupas dele tava lá, tudo tava lá. Ele dormia na minha casa quase todos os dias. Quando ele não dormia na minha casa, ele fazia eu dormir na casa dele. Então, assim, a gente era grudados, né? Sabe aqueles grudados que não é nada fofinho? Pois é. No primeiro mês do relacionamento, um amor de pessoa. Eu falava, cara, é o homem da minha vida. Já no segundo mês, descobri que ele estava ficando comigo e com outra menina. Já namorando comigo, tá? Porque antes de começar a namorar com ele, eu fiquei 3 meses ficando e 4 meses de namoro, engravidei. Aí eu engravidei, ele veio morar comigo e ele tava trabalhando numa empresa, subiu de cargo nessa empresa, consequentemente subiu os horários dele, que ele tinha que ficar lá, e ele não tinha tempo pra absolutamente nada, então eu passei a minha gravidez toda sozinha. Ele nunca foi num médico comigo, ele nunca foi em um ultrassom comigo. Passei a gravidez toda sozinha, porque a minha família não morava perto da onde eu morava, porque eu fui morar com meu pai, briguei com meu pai, fui morar sozinha e toda a minha família morava longe. Vou fazer a continuação, pera. Continuação do traste do pai do meu filho. E eu vou contar pra vocês o que ele fez agora. Passei a minha gravidez toda sozinha, tive o filho, passei 1 ano e meio da vida do meu filho sozinha também, ele morando comigo. Gente, ele chegava do serviço, ele nem pegava a criança no colo, ele não dava atenção, ele nunca foi em nenhuma reunião, ele nunca levou no hospital. Quando o meu filho ficava doente, ou eu tinha que pedir pra alguém levar, ou eu tinha que pedir dinheiro emprestado pra levar, ou eu tirava do meu bolso e levava, tanto pra levar pro hospital, quanto pra voltar, quanto pra pagar remédio, tudo era eu. Eu praticamente criei a criança sozinha, ele dentro da minha casa. Vocês têm noção? Porque se eu viesse aqui e falasse, não, a gente tava separado, beleza, a maioria dos pais faz isso, né? Pais, né? Pra mim são uns merda. Mas não, ele não tava dentro da minha casa. Ele não tava fora da minha casa, ele tava dentro da minha casa. E ele não era pai, ele conseguia não ser pai da criança morando dentro da minha casa. Entendeu? A criança implorava pelo carinho dele. E outra coisa, meu filho sempre foi apaixonado por ele. Ele chegava, meu filho já ia correndo atrás dele. E o que ele fazia? Ai, filho, o pai tá cansado, o pai trabalhou muito. Sentava a bunda no sofá e ia jogar videogame. Essa era a vida dele, gente. Vida boa. Essa era a vida dele. Enquanto eu tava lá me matando, trabalhando, arrumando a casa, cuidando de criança, sustentando a casa. Porque naquela época ele ganhava mais que eu. Porém, não sei o que ele fazia com o dinheiro dele, porque pra mim, pro meu filho, não vinha R$1. Quando eu falo pra vocês que eu era trouxa, eu era trouxa. Até que depois de 1 ano e meio,
Descobri que tava sendo traída, terminei com ele, mandei ele embora da minha casa e falei: agora a minha relação com você é de mãe e pai. Somos pais da criança e vamos criar a criança, e é isso. Melhore como pessoa, melhore como pai, porque senão eu vou ser obrigada a te pôr na justiça se você não fazer as coisas certas. Até os 3 anos do meu filho, se ele pegou o meu filho um ano assim, sabe, não, nem um ano tem 312 dias. Ai, não lembro. Nem chegou a ser 300 dias, porque conta lá, né, os dias que o pai pega a criança, enfim, nem chegou, gente. Nem em 2 anos, tá? Em 2 anos ele pegou a criança 50 vezes, foi muita. Mas quando fala, nossa, mas 50 vezes, gente, coloca aí 2 anos. O tanto de dia que tem 2 anos, se ele pegou 50 vezes, foi muita, tá? Ele levava pra casa da mãe dele, largava a criança e ia pro rolê. Continuação sobre o pai do meu filho. Ele do nada resolveu ser o melhor pai do mundo. A minha ex-sogra, né, que é a avó do meu filho, gente, ela sempre foi um amor de pessoa. Muitas das vezes ela me ajudou com isso. Ele pegava o meu filho, às vezes sexta-feira, umas 7 horas da noite. Eu mandava mensagem pra ele, ele sumia, não me respondia. Ficava ligando, sumia, não me respondia, porque eu queria saber se meu filho tava bem. Até que eu tive que comprar um tablet pro meu filho pra mim começar a ligar pra ele. Gente, uma criança de 2 anos. Eu tive que dar um tablet na mão dele pra ele começar a levar pra casa do pai dele pra mim conseguir falar com ele, ligar pra ele, enfim. Até que a minha relação com a mãe dele começou a ficar muito próxima quando ele começou a fazer isso, largar o meu filho na mão dela e sair pro rolê. Eu e ela nunca brigou, nunca discutiu, sempre teve uma relação boa. Só que quando ele começou a fazer isso, eu se aproximei muito dela. E aí ela sempre me falava que achava muito errado ele fazer isso, mas que ela gostava muito do neto dela e ela gostava de ficar com ele. E às vezes ela pedia pra mim levar o meu filho até a casa dela. Só que, gente, aconteceu dele passar um final de semana todo. Uma vez ela me mandou mensagem pedindo pra ele ir dormir lá, né? Aí eu pensei assim, vou levar ele e o pai dele vai estar lá, né? Pra ela tá insistindo, já que o pai dele não me responde, sumiu. Isso era numa sexta-feira. Quando eu fui buscar domingo, porque ainda tinha isso, eu tinha que levar e buscar, porque senão ele não vinha. Foram poucas vezes que ele veio buscar. Quando eu comecei a fazer isso, nesse final de semana em específico, eu descobri que ele tava na praia. Ele tava na praia, ele não ficou com o filho dele. Ele sabia que o filho dele ia pra lá. Quando eu mandei mensagem questionando, ele falou: quem mandou você levar ele? Eu disse que eu ia estar em casa. Aí eu falei: por que você não levou o seu filho junto com você? Por que você não levou o seu filho pra passear um pouco, pra ficar um tempo só com você? Porque você precisa de outra pessoa pra você cuidar do seu filho. Você não sabe ficar com o seu filho, né? Ele não, porque se acontece qualquer coisa, você ia me responsabilizar. Eu falei: você não sabe olhar uma criança? Você não sabe ser pai do seu filho? Como assim? Enfim, ela nunca me fez nada, sempre tive uma relação boa com ela. E aí, do nada, ele me mandou essa mensagem pedindo uma chance, falando que queria que o meu filho começasse a frequentar a casa dele mais vezes, e ele morava com a mãe dele. Eu, de início, achei estranho, mas não questionei, falei: tá bom. Ele falou: eu vou começar a buscar o meu filho mais vezes na semana e levar ele pra escola. Vou fazer a continuação, gatas. Peraí. Então, até os 3 anos, era uma luta pra ele pagar uma pensão, era uma luta pra ele ir buscar o filho dele. Ele dava desculpa. Gente, ele já me deu desculpa. Ai, é que hoje eu tenho que jogar futebol. Leva seu filho junto, ele é seu filho. Ensina pra ele também. Sabe, eu ficava muito triste com isso, porque eu sentia, por mais que eu era um pai pro meu filho também, eu sentia que fazia falta, sabe? Ainda mais o meu filho, que era apaixonado por ele, é apaixonado por ele. E aí, agora eu vou contar pra vocês o motivo que eu proibi ele de ver o meu filho e tudo que tá acontecendo ainda e o que aconteceu. Do nada, quando eu falo que é do nada,
da noite pro dia. Pensa um cara que nunca foi pai, nunca deu nada pra criança, nunca... Parecia que ele não gostava do filho dele. Ele não tinha aquele sentimento de pai, sabe? Quando você ama o seu filho, aquele sentimento que a gente tem pelo nosso filho. Não tinha. A criança ficava... Gente, quantas vezes eu vi o meu filho chorando pra ele pegar ele no colo, ele não pegava. Meu filho pedindo pra sair junto com ele. Meu filho mandando áudio pra ele pedindo pra ir buscar ele. Já viu meu filho chorando pedindo pelo pai. Então, assim, pensa como ficava o meu coração como mãe. Eu queria ser ruim. Falar assim, quer saber? Não assuma teu filho. Some da frente dele, porque ele tem ainda 2 anos, na época dos 2 anos de idade dele, ele ainda tem 2 anos e ele vai crescer e ele não vai lembrar da sua existência, então some. Eu queria fazer isso, mas não. Toda vez, ele já passou 1 mês sem ver meu filho e sem eu tocar no nome dele pro meu filho, e o meu filho não esquecia de jeito nenhum. Aí, do nada, ele resolveu ser pai. Me mandou um textão pedindo perdão por tudo que ele fez e falando que ele queria ser um pai melhor. Eu pensei, acredito de novo ou não? Falei, beleza, vou dar uma chance. Mas eu nunca proibi dele ver a criança, tá, gente? Nunca. Eu que ficava insistindo, mandando mensagem, e aí eu evitava falar isso pro meu filho não se sentir mal com isso, porque já aconteceu de eu estar lá mandando um áudio, ligando pra ele vir buscar a criança, porque a gente marcou no horário, ele não apareceu, e o meu filho chorando no fundo. Então eu falei, quer saber? Vou começar a evitar falar sobre isso na frente da criança, e era isso que eu fazia, mas em momento algum eu proibi. Mas ele me mandou mensagem falando que ele queria ser um bom pai agora, que ele era uma nova pessoa, e eu falei, acredito ou não, vou dar uma chance. Do nada, ele começou a ser o melhor pai do mundo. Continuação, gatas. Ele falou, eu vou pegar o meu filho e vou começar a ver ele mais vezes, buscar ele mais vezes aí. Aí eu falei assim, olha, só dá pra você ver ele final de semana, porque dia de semana ele tem escola. Ele falou, não, eu quero me tornar uma pessoa mais responsável, então quem vai levar o meu filho pelo menos umas 2 vezes 2 vezes na semana na escola vai ser eu. Gente, de início eu confesso que eu achei muito estranho. Eu falei, não, ele tá armando alguma coisa, não é possível. Do nada, em 3 anos da vida da criança, ele nunca fez isso, ele nunca levou o menino na escola nenhuma vez. Meu Deus, gente, peraí. Tô ridícula, mas eu vou me maquiar, então tá tudo bem. Aí eu falei, isso eu não vou deixar. Por quê? Porque eu já levei, eu fui visitar a minha ex-sogra uma vez no dia da semana. Ela pediu pro meu filho dormir lá, que no outro dia o pai dele ia levar ele, né? Eu deixei. Meu filho faltou na escola, porque o bonitão não quis acordar pra levar a criança, e a minha ex-sogra, ela tem um probleminha no pé, não dava pra ela levar. Mas enfim, continuando. Aí eu peguei e falei assim, não, na semana você pode levar ele, mas no máximo 9 horas em casa. Não, porque eu quero que ele durma mais aqui na casa da minha mãe, eu quero que ele conviva mais com a gente, quero que ele se acostume aqui, confia em mim. Eu falei, não, se você quiser, você pode pegar ele na sexta-feira e me devolver domingo de noite, né? Porque normalmente ele pegava... Quando ele pegava na sexta à noite e devolvia sábado à noite, entendeu? Não chegava nem passar um final de semana. Era 24 horas. Eu falei, se você quiser ter mais aproximação do seu filho, você vai aceitar o que eu tô falando, porque eu não confio, porque ele precisa ir pra escola, eu pago a escola, porque ele nunca me ajudou com nada. Eu pago a escola e não pode a criança ficar faltando sem justificativa, e eu não confio, porque você não tem responsabilidade. Enfim, ele disse que tá bom. Isso era numa quinta-feira. Na sexta-feira, quando meu filho saiu da escola 4 horas da tarde, que era o horário também que eu chegava do serviço, eu passava, buscava meu filho. Era 4h40, ele tava na porta da minha casa buscando meu filho, numa sexta. Eu achei muito estranho, eu fiquei tipo...
Eu falei, esse menino, ele tá querendo alguma coisa. Apareceu lá, levou chocolate pra mim e pediu, falou assim, posso levar ele agora? Não queria levar ele de noite, porque eu quero sair com ele pra ir pro shopping. Vou fazer a continuação, gatas. Vocês nem imaginam o que ele aprontou. Continuação. Eu juro pra vocês que por um minuto passou pela minha cabeça assim, porque ele já fez isso, tá? Ele já pegou o meu filho pra conquistar a mulher, sabe? Tipo, ai, vou no shopping, vou levar meu filho pra passear. E depois eu vi a foto, ele, meu filho e outra menina. E tá tudo bem. Se a menina cuidar bem do meu filho, tá tudo bem. Eu nunca me importei. Eu só ficava brava porque ele pegava meu filho pra usar a criança, né? Porque ele nunca saiu com a criança sozinho. Então, quando ele foi buscar o meu filho mais cedo pra levar o meu filho pra sair com ele, ele disse que era no shopping, eu já pensei, vai conquistar alguém. Mas eu não falei nada, o importante era ele sair com o filho dele. Eu sempre falava, ó, se você for sair com ele e com outra pessoa, presta atenção nele, não deixa ele sozinho com a pessoa. Você não conhece a pessoa há anos, então cuida do meu filho, porque se alguma coisa acontecer com ele, vai acontecer 3 vezes pior com você. Sempre falei isso desde quando eu terminei com ele, gente. Desde quando eu terminei. Porque no começo ele ainda pegava a criança mais ou menos. Depois, nem pegava mais. Beleza. Levou chocolate pra mim. Achei estranho. Mas beleza. Aí o meu filho veio no domingo super empolgado, me contando várias coisas. Ah, mãe, porque eu fui pro shopping, eu fui pro clube de piscina, ele me levou no parquinho, a gente fez isso e fez aquilo, ele me deu um carrinho, ele me deu um caminhão tipo de brinquedo, né, gente? Me deu roupa, comprou uma caminha nova pra mim na casa da minha avó. Agora eu tenho uma parte no quarto dele que tem meu quartinho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Gente, sabe quando eu falo que foi da noite pro dia? Foi da noite pro dia. Ele pegou a criança na sexta-feira, a criança voltou no domingo, a criança já tinha tudo que ela não teve 3 anos. Eu desconfiei, óbvio, mandei mensagem na hora pra minha ex-sogra e falei assim, cara, tá tudo bem com o seu filho? Não tô reclamando, não tô questionando, achei maravilhoso, mas tô achando estranho ele do nada querer ser o melhor pai do mundo do dia pra noite. Tá tudo bem? Ela virou pra mim e falou, eu também tô achando muito estranho, porém eu vi que ele tá se esforçando, tá querendo ser um bom pai. Eu de tarde precisei ir na missa e aí eu deixei o meu filho, né, ela deixou com o pai e só ficou os dois na casa no domingo. Aí eu, nossa, que estranho, né, cara? Porque, tipo, ele só de falar que ele ia ficar com o menino sozinho, se a mãe dele não estivesse por perto, ou se alguém não estivesse por perto, pronto, ele entrava em choque. Continuação. E aí eu achei super estranho, né? Eu falei assim, cara, alguma coisa esse menino tá aprontando, mas se ele tá sendo um bom pai pro meu filho, ótimo. Espero que ele continue assim. Tava com esperança dele continuar? Não tava com esperança nenhuma. Na minha cabeça ele tava aprontando alguma coisa. Porém, gente, foi passando semanas e semanas e ele começou a buscar todo dia, 5 horas da tarde na sexta-feira, entregar o meu filho 8 horas da noite no domingo. E ele deu roupa pro meu filho. Teve um final de semana que o meu filho veio com a mochila cheia de roupa. E eu achei estranho, mas não falei nada. Eu tava achando ótimo que ele tava sendo um bom pai pro meu filho. Consequentemente, como o meu filho nunca teve isso e sempre teve aquela carência, né, sobre o pai, meu filho tava extremamente empolgado. Dava sexta-feira, ele ficava perguntando, mãe, já é sexta-feira? Dava sexta-feira, meu filho vinha da escola, quando eu buscava ele, super empolgado. Ai, eu vou pra casa do meu pai, eu vou pra casa do meu pai. Ele foi, levou o meu filho no zoológico, clube de piscina, shopping, parquinho, levava pro Mac, levava pra não sei na onde. Começou a fazer coisas que ele nunca fez com a criança. Até que teve um dia, era numa terça-feira, e ele foi lá na minha casa, era umas 8 da noite, ele apareceu lá na minha casa, buzinou, o meu filho já tava dormindo, ele apareceu lá e falou que queria conversar comigo. Aí eu desci, né, porque eu moro em apartamento, desci.
Aí perguntei pra ele, o que você tá fazendo aqui, né? O dia de visita, o dia de levar é só sexta-feira. Ele, não, eu queria que ele dormisse na minha casa hoje e quarta pra quinta, porque sexta-feira eu não vou poder. Aí eu falei assim, olha, amanhã ele tem escola, ele já tá dormindo, porque o meu filho dorme cedo quando tá na semana comigo, porque eu trabalho, né? Então eu, consequentemente, também durmo cedo. Eu falei, olha, ele já tá dormindo, eu não vou acordar ele pra ele poder ir pra sua casa. Se você quiser, você vem buscar na sexta-feira. Aí ele, eu quero conversar sério com você. Tá bom, vamos conversar sério. Quer subir? Não quero subir. Tá bom, então, pode falar. Então, ele me falando, né? Então, é que eu queria que ele começasse na semana. Prometo que ele não vai faltar nenhum dia na escola. Se ele estiver bem pra ir, e, enfim, ele não vai faltar na escola. Eu vou levar ele certinho, vou acordar no horário certo. Eu só quero que ele comece a passar mais tempo comigo. Aí eu falei, olha, você pode passar mais tempo com ele no final de semana. É só você parar de ir pra rolê. Continuação. E aí eu e ele teve uma mini discussão ali, porque ele disse que eu tava proibindo ele de ver o filho dele, que ele ia ir atrás dos direitos dele, porque queria ver o filho dele. E eu falei assim, cara, há 2 semanas atrás, 1 mês atrás, você nem tinha filho, né? Porque você nem se importava com seu filho. E agora, assim, do nada você quer virar pra mim e ditar as regras que você quer na relação com o seu filho? Não é desse jeito. Quem criou essa criança até agora foi eu. Então, quem fala o que ele vai fazer ou deixar de fazer sou eu. Ele, não, porque eu vou atrás dos meus direitos. Eu falei, então eu também vou atrás dos meus. Porque se a gente for botar no papel o tanto de anos que você não pagou uma pensão, que você não me ajudou em nada, você vai estar lascado. Aí ele começou a falar, não, porque eu só quero ser um pai melhor, eu tô querendo mudar, tô querendo ser uma pessoa melhor, eu só quero ficar próximo do meu filho. Gente, fez um show. Eu falei, a minha resposta você já sabe, é não. Você não vai levar o meu filho hoje, o meu filho não vai começar a dormir na semana na sua casa. O meu filho tem horários pra dormir e eu sei muito bem que você não dorme cedo, porque eu já morei com você. Meu filho tem horários pra comer, meu filho tem uma rotina, meu filho não falta na escola. Eu posso tá em qualquer situação. Se o meu filho tiver com saúde, ele vai pra escola. Nem que ele não queira, nem que ele levante de manhã chorando, pedindo pra não ir. Ele vai, porque é uma escola boa. Ele com 3 anos já sabe falar inglês, já sabe muita coisa, porque eu pago uma escola boa pra ele, então ele não vai faltar. Simples assim. Eu tenho regras pro meu filho e ele segue estando comigo. Final de semana, meu filho tem a curtição que ele quer, meu filho tem tudo, tem brinquedo, tem tudo que ele quer. Mas o único papel dele é estudar. E aí você quer vir aqui me falar o que eu devo ou não fazer, entregar o meu filho assim pra você agora, 8 horas da noite, meu filho dormindo, pra amanhã meu filho acordar em qualquer horário, acordar meio-dia, não ir pra escola, mudar a alimentação, mudar a rotina? Não. E aí ele simplesmente falou, eu vou contratar um advogado e vou atrás dos meus direitos. Eu falei, você pode ir atrás do... né? Mas você não vai mandar no meu filho. Você tem horário e dia pra ver ele, e você ainda tem sorte que eu estou deixando, porque o tanto de coisa que você já aprontou, você já largou o meu filho com quem eu nem conhecia pra você poder ir beber, pra você poder ir pra rolê, e você tá querendo me dizer o que eu devo ou não fazer? Me poupe. Enfim, gente, sei que foi uma discussão. Ele foi pra casa dele, me mandou um monte de mensagem, ficou me ligando, enchendo o saco, bloqueei ele, falei pra mãe dele, contei tudo pra mãe dele, e a mãe dele, continuação. E aí eu contei tudo pra mãe dele, naquele dia a mãe dele não me respondeu. No outro dia fui trabalhar, meu filho foi pra escola, a rotina normal. Gente, eu sempre fiz isso desde o meu filho pequenininho, porque como eu era mãe solo, porque ele nunca cuidou do filho dele nem na folga dele, o meu filho vai pra creche desde sempre, entendeu? Mas não é, você deixa com os outros, não. A creche, eu pago caro, sempre paguei caro pra creche, porque é uma creche que tem câmeras e que a gente pode ter acesso quando a gente quiser. É uma creche onde ensina muita coisa que hoje em dia é escola, né?
mas até os 3 anos era creche. E é o mesmo... a mesma linha ali, sabe? Creche particular, escola particular. É o mesmo... Como que fala? É o mesmo dono, as mesmas professoras, mesma coisa ali, sabe? O mesmo ensino que ele teve na creche, ele tá tendo na escola agora com 4 anos. Mas enfim, isso foi ano passado, foi retrasado, que meu filho tava com 3 anos. Acho que foi ano passado isso. Sou péssima com datas. E aí, gente, o meu filho, ele tem horário, ele tem uma rotina, tem regras, ele estuda certinho, tira notas boas. Meu filho já sabe falar inglês. Meu filho, gente, com 3 anos ele já sabia falar muita coisa em inglês. Meu filho já sabe, uma criança inteligente, uma criança que tem acesso ao estudo. Se eu posso proporcionar isso pra ele, eu sempre falei isso, eu vou trabalhar muito pra proporcionar isso pra ele. Aí vem o pai dele querendo dizer o que eu devo ou não fazer. Porque no meio da discussão ele ainda falou assim: não, mas é porque você também acha certo, né? A criança ficar das 8 horas da manhã até as 4 numa creche. Tipo assim, querendo dizer o que é melhor pro meu filho. A creche, a criança come, a criança se diverte, a criança aprende, a criança brinca com outras crianças, interage, melhora o ensino. Eu sempre procurei estudar sobre ensino... Esqueci agora o nome, gente, porque minha cabeça tá voada. Mas eu sempre procurei estudar o melhor jeito de educar meu filho, sabe? Eu nunca bati nele, eu nunca gritei com ele. Então, tipo assim... O cara vir querer me ensinar a ser mãe, tá me tirando, né? Aí, gente, a mãe dele me respondeu no outro dia e disse que iria até a minha casa pra conversar comigo. Falei, pronto, nunca discuti com ela, nunca tive problema nenhum com ela, sempre gostei dela, mas é agora que a gente vai discutir se ela vir na minha casa querer me ensinar a ser mãe. Continuação. E aí, gente, beleza, no outro dia... ela veio na minha casa quando eu cheguei do serviço, veio conversar comigo. Aí ela veio me falar que ele chegou em casa muito triste, porque queria que o filho dele ficasse mais com ele, que ele queria ter essa responsabilidade de levar a criança na escola, enfim, tudo que ele disse. Ela falou assim, ele sabe que você é uma ótima mãe, que o jeito que você educa essa criança não fala um palavrão, essa criança é super educada, é um anjo, que não sei o que, nunca me deu trabalho, enfim. Falou umas 2 horas e eu só ouvindo ela. E aí, gente, ela conseguiu me convencer eu deixar pelo menos o meu filho ir uma vez na semana, sem ser o final de semana, dormir na casa do pai, o pai buscar ele na escola, ele ir pra casa do pai direto e no outro dia o pai levar pra escola e aí eu ia buscar. Ela me convenceu disso, ela falou, a gente ficou por horas conversando, ela ficou até a noite na minha casa. E em nenhum momento a gente discutiu, nem nada. E aí ela me convenceu. Primeiro ela queria que fosse 2 dias seguidos. Eu falei que não ia rolar, que eu não ia deixar. E aí depois ela se comprometeu do meu filho dormir cedo, do meu filho comer no horário certo, dela me mandar mensagem, enfim. Ela se comprometeu disso e aí eu confiei mais do que confiar nele. Vou resumir muita coisa agora pra vocês. Meu filho começou a ir na semana, o meu filho começou a ir final de semana. Às vezes ele buscava numa terça, que era a folga dele. Às vezes ele buscava na quinta e aí ele emendava com a sexta. Ele era muito espertinho, gente, ele fazia isso direto. Ele buscava na escola quinta-feira, levava o meu filho pra casa dele. Aí o meu filho, sexta-feira de manhã, ia pra escola e ele mandava mensagem. Eu já posso buscar, né? Se você quiser, eu passo na escola buscar ele, porque final de semana é meu, né? E eu sempre falava, eu combinei com você de fazer isso na terça-feira. Terça-feira você busca ele. Mas enfim, fui deixando. E aí eu vi que o meu filho tava também super empolgado de ir na casa do pai. Gente, ganhando brinquedo, ganhando isso, ganhando aquilo. Às vezes eu mandava mensagem, falava, olha...
eu dou de tudo pra ele, mas ele precisa merecer pra isso, ter notas boas, ir bem na escola. Então não fica enchendo os olhos dele com muita coisa. Continuando. E nisso se passou uns 3 meses, né? Ele sendo o pai mais perfeito do mundo. Tanto que eu tenho uma melhor amiga há anos que ela acompanhou tanto o meu relacionamento com ele, o meu filho crescer, e é essa época dele sendo um bom pai. E aí, gente, eu conversando lá com ele, né? Falei pra ele que não era pra ele ficar dando brinquedos pro meu filho sem algum motivo, sabe? Do nada ele chegava com uma bola, com um carrinho, com isso, com aquilo, e levava pra passear, isso e aquilo. Eu tava entendendo que ele tava tentando recompensar, né, o tempo perdido, mas eu tentava explicar pra ele de uma forma de boa, sem discutir, sem brigar com ele, enfim, que a criança, ela precisa merecer para ter aquilo. A criança ser uma criança maravilhosa, uma criança educada, uma criança que não responde os pais, sabe? Uma criança que vai bem na escola, que interage com as pessoas. Interagir com as pessoas que eu falo tipo assim, aquela criança que sabe entrar e sair dos lugares, porque tem criança, e eu não culpo elas, né, os culpados são os pais. Tem criança que ela simplesmente chega na casa dos outros e ela destrói tudo que ela vê pela frente, achando que é a casa dela. O meu filho nunca foi desse jeito, meu filho é educação mesmo. E aí eu sempre explicava isso pra ele. Quando meu filho fazia alguma birra e ele queria algum brinquedo, eu falava: olha, filho, se você melhorar nisso aqui, que a mãe não tá gostando do que você tá fazendo, não é certo. Eu mostrava pra ele o motivo, eu mostro até hoje pra ele o motivo do que ele não pode fazer isso, e aí você vai ganhar tal coisa. Fazia isso, sabe? Só que aí eu vi o meu filho do nada falando umas coisas que ele nunca falou na vida. Gente, chegava na segunda-feira, a minha cabeça doía. Eu ia buscar meu filho na escola na segunda, ele vinha com 300 perguntas pra mim. Mãe, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? Mãe, que não sei o que, não sei o que. E eu ficava tipo assim, de onde você tirou isso, filho? Não, porque eu ouvi meu pai falando. Não, porque eu ouvi uma amiga do papai falando. Não, porque eu ouvi um amigo do papai. Não, porque eu ouvi o meu tio falando. Então, tipo, eu entendia que ele tava tendo uma convivência nova, entrando em um mundo novo, mas eu ficava, tipo, chocada, porque quando eu falo, gente, ele é uma criança muito inteligente. Então, se você falar qualquer coisa perto dele e você achar que ele não tá te entendendo, ele tá entendendo perfeitamente o que você tá falando. Tanto que quando eu ficava implorando pro pai dele vir buscar ele, pra passar um tempo com ele, ele falava: mãe, o papai não quer ficar comigo, não manda mais mensagem. Continuando, ele falava: não manda mais mensagem, porque ele não quer ficar comigo, você só vai se magoar com isso. Gente, pra vocês entenderem, uma criança de 2, 3 anos falava isso, tá? Você vai se magoar com isso. Não fica brigando com ele por esse motivo. Se ele não quer, semana que vem ele me busca. Só pra vocês terem noção, ele chorava, ele ficava triste. Eu explicava pra ele qual era aquele sentimento que ele tava sentindo. Ele já sentiu o sentimento de rejeição, de achar que o pai dele, tipo, rejeitava ele, sabe? E eu tive que explicar pra ele qual era aquele sentimento e explicar que ele não tinha culpa, que ele não era culpado. Enfim, gente, ele é uma criança extremamente inteligente. E aí eu sempre falava, conversava: olha, toma cuidado com o que você fala, enfim. E aí sempre dava alguma discussão besta ali, mas dava uma discussão, porque ele queria fazer do jeito dele. Ok, se passou 3 meses desse jeito, ele sendo um ótimo pai, né? Passou 5 meses do mesmo jeito, sendo um ótimo pai. Aí passou, isso foi ano retrasado, tá, gente? Aí passou, meu filho tinha 3 anos, porque ele faz, isso foi tipo quase ali no final do ano, sabe? Passou 4 meses, aí chegou dezembro do ano retrasado. Aí, quando chegou Natal e Ano Novo, ele simplesmente virou pra mim e falou assim: meu filho vai passar comigo, né? Porque ele já passou 3 anos longe de mim. Então ele vai passar comigo. Aí eu: não,
ou ele passa Natal comigo e Ano Novo com você, ou Ano Novo com você e Natal comigo. Prefiro que ele passe Natal comigo e Ano Novo com você. Ele queria? Não. Por quê? Porque no Ano Novo ele queria sair. Aí eu e ele teve uma discussão, assim, foi uma das piores discussões. A minha discussão com ele foi o seguinte: eu falei pra ele, eu prefiro que ele passe o Natal comigo, porque eu vou passar o Natal com a minha família, e o Ano Novo ele passa com você, pode ser? Ele virou pra mim e falou, tô indo aí na sua casa. Chegou na minha casa, virou pra mim e falou assim, você é muito espertinha, né? Aí eu, por quê? Não, porque você quer passar o Ano Novo vagabundando por aí, por isso que você não quer passar com o seu filho. Eu falei, você vai passar o Ano Novo aonde? Ah, é porque eu aluguei uma casa lá na praia. Aí eu falei, e eu quero passar vagabundando? Não tô te entendendo. Eu vou passar o Ano Novo na onde eu sempre passo, com a minha família. Só estou falando que é melhor você passar o Ano Novo com ele. Continuação, ele falou, para de ser mentirosa, porque eu sei que você vai passar também em uma chácara com a minha família. E você vai passar o Ano Novo com a sua família? Não, porque eu aluguei uma casa com meus amigos, eu vou passar na praia. Então leva seu filho. Leva seu filho com você. Qual é o problema? Você tem um filho, você tem responsabilidade. Então leva seu filho com você. Você que tem que levar a criança. O Natal eu vou passar aqui com a minha mãe, entendeu? Então você que vai ficar com ele. Cara, não é uma... Eu explicando pra ele com toda a paciência do mundo. Não é uma disputa quem vai ou não passar o Ano Novo no rolê. Porque eu vou passar com a minha família. Se você não quiser passar com ele, eu passo Natal e Ano Novo com ele sem problema nenhum. Mas não era você que ia ser um bom pai? Não era você? Você tá há 3, 4 meses falando que vai ser uma pessoa melhor e agora você vira aqui, fala que eu vou passar vagabundando, sendo que eu vou passar com a minha família, e quem vai passar vagabundando vai ser você, meu querido. E você não quer pegar o seu filho no Ano Novo pra não estragar o seu rolê, né? Simplesmente isso. Enfim, gente, foi uma discussão, eu e ele começou a discutir, ele me xingou de todo nome que vocês imaginar. Eu virei pra ele e falei, quer saber? Você não vai passar nem um Ano Novo e nem um Natal pro seu filho. Pronto, e acabou. Não, porque eu vou atrás dos meus direitos, que não sei o que. Cara, não é do jeito que você quer, tá sendo do jeito que você quer faz 3 meses. Tudo que você quer, eu tô deixando você fazer. Você pega a criança aqui, o horário que você quer. A rotina que ele passou a vida toda tendo. Tem dia que eu ligo. Tem dia que eu ligo não. Tem dia que você me liga ou meu filho me liga lá da tua casa. 11 horas da noite ele tá acordado. Eu já vi foto sua, meia-noite você com o menino Unimac 24 horas. E você quer me falar? Você quer me falar o quando ou não meu filho vai passar comigo? Não, ele vai passar o Natal e se você quiser o Ano Novo com você. E outra, se você levar ele pra praia, você vai ter que levar a tua mãe junto, porque eu não confio de você com ele, não. Enfim, gente, discutimos. O meu filho passou Natal e Ano Novo comigo, só que eu falei, chegar janeiro, isso vai mudar. Janeiro do ano passado, né? Falei, isso vai mudar. Ele não vai mais ter essa mordomia que ele tem de ficar pegando a criança assim quando ele quer. Gente, eu tô fazendo as contas erradas. Janeiro desse ano. Tô fazendo as contas tudo errada. Isso foi Natal e Ano Novo agora. Natal e Ano Novo agora. Continuação, gente. Uma coisa que eu queria falar pra vocês. Eu errei a data, que nem eu falo pra vocês. Eu sou péssima de data pra lembrar de tudo. Mas, pra vocês entenderem mais um pouco, isso foi ano passado, 2022, quando ele decidiu ser pai. O meu filho tava com 3 anos e o meu filho completa aniversário em fevereiro. Então, meu filho tava com 3 anos ano passado e esse ano, inclusive essa semana, ele fez 4 aninhos. Só pra vocês entenderem mais assim, né? Aí, beleza, gente. Ele
não passou o Natal e nem Ano Novo com o filho, nem mandou uma mensagem pra saber se o filho tava vivo. E eu falei assim, quando chegar janeiro, ele vai querer ser pai e eu vou mudar muita coisa. Ele vai começar a pegar o filho dele de novo só final de semana. Ele não, o meu filho agora esse ano, ele não tá mais na creche, ele já tá na escola. Então já é o ensino já é diferente, já é mais avançado. Então ele precisa ter uma rotina para que ele consiga estudar, sabe? Quando ele ia para casa do pai dele, por exemplo, ele não fazia as atividades da escola. Entendeu? A professora chegou uma vez mandar um recado falando, olha, eu tô mandando lição de casa pra ele e ele não está fazendo. Então esse ano ele já não tá mais na creche, ele tá na escola. Então eu falei, quando chegar janeiro, as regras vai mudar totalmente. Ele não vai mais pra casa dele dia de semana, vai só final de semana, sexta-feira, volta domingo, não vai voltar mais à noite, que nem um domingo ele voltava 10 horas da noite, 11 horas da noite. E aí segunda-feira tinha que estar acordado 7 horas da manhã. Isso tava cansando o menino. Enfim. Aí chegou dia 4 de janeiro, ele resolveu ser pai de volta. Apareceu. Gente, do dia 25, ele foi ver o filho dele no dia 24. Eu tava na casa dos meus pais, dia 24. Ele passou lá, deu Feliz Natal pra minha família, viu o filho dele, me deu Feliz Natal, me abraçou, tentou me beijar, tá? E eu, tipo assim, cara, eu realmente não sinto atração e nem interesse nenhum por ele. Eu fiquei tipo, mano, só que ele tava um pouquinho, entendeu? Alcoolizado. E aí ele falou com o filho dele dia 24. Depois disso, ele não mandou nem mensagem. Tipo, oi, tudo bem? Meu filho tá bem? Não. Ele simplesmente dia 28, ele desceu pra praia e voltou no dia 2. Não mandou mensagem, não quis saber do filho. E dia 4 de janeiro agora, ele apareceu pra ser pai. Continuação. Aí, filhas, quando foi? Aí ele apareceu, falei pra ele, você não vai mais pegar o seu filho na semana por conta disso. Óbvio que deu briga. Ele falou de novo, vou atrás dos meus direitos, você que me aguarde. Eu fiquei quieta na minha, falei, beleza. Porque ele chegou dia 4 de janeiro na minha casa e falou, cadê meu filho? Vou levar pra casa. Eu falei, não, seu filho em fevereiro ele vai começar a escola. Fevereiro não, final de janeiro agora ele vai começar a escola. E ele já vai começar a ter uma rotina desde já. Não porque meu filho tá de férias, não interessa. Eu também tô de férias. Meu filho vai ficar comigo. Final de semana ele vai pra sua casa. Quando foi dia 12 de janeiro, chega na minha casa um papel. Ah, porque você tá sendo chamada pra não sei o quê, que eu não vou falar as palavras aqui que não pode. Porque, resumindo, ele entrou na justiça pra pedir a guarda do meu filho, alegando que ele tem mais condições que eu, tanto mental quanto financeira. Aí eu fiquei tipo, como assim? Ele tá querendo a guarda do meu filho, ou seja, ele tá querendo que o meu filho vá morar com ele? É isso que eu tô entendendo? Ou eu tô ficando louca? Aí eu mandei pra uma advogada, né, que é da família, e ela falou, não, é isso que ele tá querendo a guarda do filho dele. O que ele faz de ver a criança final de semana, ele quer que você passe a ver a criança final de semana e ele sustente a criança, cria a criança more na casa dele. Enfim, ele quer, tipo, trocar, inverter os papéis. Um pai que nunca foi pai. Pai em 4 meses, a criança tem 4 anos. Ele quer ser pai em 4 meses de 4 anos da vida da criança. Aí eu falei, não, eu tô ficando louca, não é possível, isso é mentira, não, isso tá errado. Falei, não, vou ir lá na casa dele. Aí ela falou, não vai lá, não vai caçar confusão, porque é pior. E me, alertou que eu deveria fazer, enfim. Arrumou uma advogada
só pra esse assunto. A minha advogada também me disse o que eu deveria fazer. Eu fiz tudo certinho, só que eu não me segurei, gente. Passou 3 dias, eu falei, não. Ah, detalhe, ele me bloqueou de tudo. Ele não quis ir ver o filho dele. Ele me bloqueou de tudo. Ele me colocou na justiça por conta disso. E sumiu. Tipo assim, esperando cair do céu o filho dele. Continuação. Aí eu fiquei tipo, cara, como assim? Como assim? Aí eu perguntei pra ela, é possível, né, ele conseguir essa proeza? Ele conseguir que o meu filho vá morar com ele? Porque eu que criei o meu filho, eu sustento o meu filho, eu pago escola pro meu filho. Ah, detalhe, meu filho, ele vai começar esse mês fazer natação, porque eu já paguei há 2 meses atrás, eu paguei a natação pra ele começar. O meu filho tem uma rotina totalmente diferente que ele tem na casa do pai dele. A alimentação dele é diferente comigo. Eu sei o melhor pro meu filho, porque dá pra ver a educação do meu filho. E como ele vira pra mim e fala que ele quer criar a criança. Eu falei, não, eu não aceito isso. Eu vou ir lá na casa dele. Fui lá atrás dele, na casa dele. Cheguei lá, só tava a mãe dele. Não, vocês não têm noção do que eu descobri. Cheguei lá, só tava a mãe dele. Aí eu perguntei pra ela assim, teu filho tá em casa? Fulano, né, falei o nome dele, que eu não posso falar aqui. Aí ela falou assim, não, ele tá trabalhando. Aí eu, ele tá, então eu vou esperar ele aqui. O que aconteceu? Você não tá sabendo? Ele tá pedindo a guarda do seu neto. Ela olhou assim pra mim, como assim? Pois é, ele quer que o filho dele venha morar aqui, mas ele não mora mais aqui. Eu falei, quê? Ela falou, não, ele não mora mais aqui. Faz quase 2 meses, desde o ano passado. Porque lembra que eu falei pra vocês que eu ia buscar e levar ele pra casa dele? Chegou um tempo que ele deixava o meu filho no horário exato. Então, tipo assim, eu não tinha mais a preocupação de buscar ou levar o meu filho, entendeu? Porque ele vinha buscar e levava. Aí eu, como assim ele não mora mais aqui? Ele mora onde? Ele mora com a mulher dele. Que mulher? Que mulher que ele mora? Como assim? Em qual parte desse filme eu perdi, né? Você não tá sabendo? Achei que você tava sabendo. Ela falou, entra que eu vou te contar. Gente, eu entrei e eu fiquei tipo, pasma. Eu falei, ele não tinha comprado cama, isso e aquilo e eu achei que tava morando aqui. Não, já vai fazer 2 meses que ele não mora mais aqui. Ele mora na rua de baixo, mas não é mais comigo. Ele tem mulher, ele mora com a mulher dele. Eu, que mulher dele? Porque o meu filho nunca falou. Aí ela, não, a fulana, vou chamar ela de Nazaré. Ele mora com a Nazaré. Aí eu, quem é essa mulher? Continuando. Aí eu fui conversando com ela, né? Eu, como assim? Há quanto tempo? Não, ele conhece ela já faz uns 6 meses que ele está junto. 6 meses? Então, desde quando ele resolveu virar pai, ele já tava com ela. Já tava com ela. E eu, tipo assim, eu ouvindo, chocada do que eu tava ouvindo. Porque eu, gente, nunca procurei saber da vida dele. Se ele tava com alguma namorada, eu nunca vasculhei as redes sociais dele. Eu sempre falava pra todo mundo no meu vínculo, olha, não toque no nome dele, não fale o que ele tá fazendo ou deixando de fazer. Se não vai interferir nada na relação dele com meu filho, tanto quando ele era um péssimo pai, quando ele era um ótimo pai, eu falava, não me conta, porque eu não quero saber, eu não sinto mais nada por ele e eu não quero pegar raiva dele, sabe? Eu quero que ele seja o pai do meu filho, só. Eu não quero pegar raiva dele porque ele tá com alguma mulher, porque ele tá fazendo tal coisa, não. Eu só quero que ele cumpra o papel dele, só. E assim todo mundo fez, eu não sabia da vida dele, nada. E ela falou, ó, ele tá morando com ela, já vai fazer 2 meses, e eles estão juntos já faz uns 6 meses. No começo ela dormia aqui, Então, quando meu filho vai pra casa dele, ele dorme com uma mulher que eu nem conheço. Eu nem sei quem é.
Aí ela, não, mas ela cuida muito bem do seu filho. Muito bem mesmo. Ela dá banho no seu filho, ela que dá a comida pro seu filho. Quando uma vez ela me pediu uma listinha do que eu dava pra ele de verdura, fruta, essas coisas. E aí eu mandei pra ela essa listinha. E ela falou que ela mandou pra madrasta dele pra ela comprar, porque quem fazia isso, eu falei, e por que a senhora não me falou? Por que ninguém me disse disso? Como que o meu filho tá morando praticamente com uma mulher, né? Porque ele passa um final de semana lá, então ele fica 3 dias com essa mulher e eu nem sei quem ela é. Porque o meu filho pediu pra mim não te falar, porque talvez você não iria aceitar e ele tava muito querendo se aproximar do filho dele, blá 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 e blá blá blá. Eu falei, minha senhora, como que você não me fala um negócio desse? Agora o teu filho tá pedindo a guarda do meu filho pra criar o meu filho com essa mulher que eu nem conheço. Foi quando ela me contou a história. Ela falou assim, agora tudo faz sentido. Eu, como assim? Aí ela contou que a Nazaré, essa mulher, ela já perdeu um filho. Vocês estão entendendo o nível de psicopatia da pessoa, de sem noção? Vocês